O Logan Paul vai conseguir enganar toda a gente, outra vez. Porque pela terceira vez ele aparece a dizer que encontrou a carta mais importante da história de Pokémon. Primeiro foi o Charizard, depois o Illustrator Pikachu e agora, afinal, a carta mais rara está escondida numa revista japonesa de 1996. Mas há aqui um padrão estranho. Ou será que o Logan Paul descobriu uma forma de fazer rios de dinheiro sempre que escolhe uma carta? Neste vídeo vamos tentar perceber como é que um pedaço de papel pode valer milhões, porque é que tanta gente acusa o Logan de manipular e de destruir o mercado, e responder à pergunta: será que isto tudo é mesmo um scam? Como é que um pedaço de papel vale milhões? As cartas de Pokémon apareceram no Japão em 1996 e na altura ainda nem se chamavam Pokémon, era Pocket Monsters. E não nasceram para ser investimentos ou NFTs antes dos NFTs. Eram cartas para os miúdos jogarem entre eles. Só que com o passar dos anos algumas começaram a tornar-se extremamente raras. Cartas distribuídas em torneios, concursos, promoções especiais. Cartas que sobreviveram 30 anos em excelente estado. E é aqui que entra a PSA, que é uma empresa que avalia o estado da carta de 1 a 10. E por mais ridículo que pareça, a diferença de um PSA 9 para um PSA 10 pode ser de centenas de milhares de euros. Agora junta nostalgia, raridade e adultos que têm muito mais dinheiro do que quando eram crianças. E de repente já não estás a vender só um papel, estás a vender um investimento. Claro que nem todas acabam por valer uma fortuna, mas existe uma coisa que qualquer investimento precisa: compradores. E para existir compradores é preciso marketing, é preciso existir hype. E ninguém percebe melhor disso do que o Logan Paul. O primeiro protagonista desta história foi o Charizard First Edition do base set, que é tipo das cartas mais icónicas deste hobby, até que aparece o Logan Paul. Em plena pandemia, com milhões de pessoas fechadas em casa, e um dos maiores criadores de conteúdo da internet decide entrar no mundo de Pokémon. E ele não entrou devagar. Compras milionárias, vídeos gigantes, box breaks, streams, milhões de visualizações e de repente a internet inteira queria encontrar um Charizard. E é precisamente por isso que muita gente aponta este momento como a explosão moderna das cartas de Pokémon. Claro que Pokémon já era famoso e colecionadores já existiam, mas é impossível negar que ele ajudou a trazer isto para o mainstream. Deixou de ser um hobby de nerds para ser algo fixe. E é aqui que o pessoal começa a dizer que o Logan está a destruir o mercado, que o está a manipular. Mas influência não é exatamente manipulação. É como aconteceu com os Yeezys do Window cá em Portugal. Vamos admitir, ninguém comprava uns Yeezys porque eram bonitos. O pessoal só queria ter o drip do Window. Se na altura o Window começasse a usar Crocs, no dia seguinte os putos iam chegar todos à escola de Crocs. E com o Logan é quase a mesma coisa. E quando milhões de pessoas entram ao mesmo tempo num hobby, os preços sobem. E quando algo assim começa a movimentar milhões, também aparecem as polémicas. Uma delas é o seu mais recente projeto, o Rip It. É basicamente uma plataforma onde compras boosters virtuais. E no fim decides se queres receber as cartas em casa, guardá-las na plataforma ou vendê-las logo por crédito. Já não é colecionar Pokémon, é literalmente um casino. Há quem diga que isto é só mais um scam do Logan, porque as probabilidades vistas no site nem sequer refletem as reais dos boosters. Ou seja, é impossível ganhar algo bom ou ter lucro. De repente o Charizard já não era a carta mais importante, agora era o Illustrator Pikachu, uma carta distribuída num concurso de ilustração em 1998, onde só existem 40 no mundo inteiro. E aí está, a nova carta mais rara do Logan. Ele comprou uma em PSA 10, levou-a para a WWE, usou-a ao pescoço e transformou aquela carta em parte da imagem dele. E é aí que está o padrão. O Logan não compra apenas cartas, compra histórias. Deixou de ser só uma carta rara para ser a carta do Logan Paul. E meteu a internet inteira a falar sobre isso, porque supostamente ele estava a destruir o hobby. Quando o Logan comprou o Illustrator Pikachu, ele fez uma troca gigantesca e ainda pagou milhões por cima. E quando a tentou vender, muita gente dizia que a carta nem parecia um PSA 10, que tinha imensos defeitos e que se fosse avaliada hoje, nunca na vida teria aquela nota. Mas mesmo assim acabou por a vender por 16 milhões de dólares.
Um valor que para muitos colecionadores está muito acima do valor real. E quando acabou o hype do Illustrator Pikachu, ele conseguiu encontrar outra carta mais rara, mais importante. A sua nova obsessão vem da CoroCoro, uma revista japonesa muito popular nos anos 90, a mesma onde foi feito o concurso do Illustrator Pikachu. Antes das cartas começarem a ser vendidas em buças, como toda a gente conhece, as primeiras cartas de Pokémon apareceram exatamente nesta revista. No caso, Glossy Pikachu e Jigglypuff. Só que havia um pequeno detalhe. Elas vinham numa folha destacável. Imaginem uma criança de 8 anos a tentar arrancar uma carta disto. Escusado será dizer que a maior parte está completamente destruída. Ou seja, encontrar uma destas num estado perfeito é extremamente difícil. E até hoje ninguém conseguiu um Glossy Pikachu em PSA 10. Aí está a nova história do Logan Paul. Porque não é só uma carta, é uma das primeiras peças históricas de Pokémon. E o objetivo dele é conseguir a coleção inteira da CoroCoro em PSA 10. Incluindo o Glossy Pikachu. Ele passou meses à procura, comprou revistas, comprou só as folhas, gastou 5 milhões de dólares. Foi completando a coleção pouco a pouco, mas por mais que ele tentasse, não conseguia o Pikachu. Vai tentar agora novamente em live stream, mas mesmo que não sejam 10, ele já conseguiu criar um hype enorme. Milhões de pessoas viram o vídeo e outros milhões vão ver a live stream. E uma carta que praticamente só os colecionadores mais hardcore é que conheciam, passou a ser conhecida pelo mundo inteiro. Todas as cartas da coleção CoroCoro em uma semana explodiram de preço. As do Pikachu chegaram a duplicar o valor. E é exatamente aí que está o padrão. O Logan escolhe uma carta, transforma essa procura num espetáculo e de repente milhões de pessoas ganham interesse nela. Eu percebo perfeitamente quem não gosta do Logan Paul nesta situação, porque para muita gente Pokémon já não é o mesmo. Antes era abrir packs, trocar cartas e jogar. Agora há scalpers, investidores, malta que só pensa no valor das cartas e que nunca jogou Pokémon na vida. E para alguém que gosta genuinamente deste hobby pode ser um pouco frustrante. Parece que uma coisa que era para ser divertida tornou-se numa oportunidade financeira. Mas também existe outro lado. O Logan nunca obrigou ninguém a comprar as cartas, a pagar milhares de euros por um Charizard. Ele simplesmente colocou essa história à frente de milhões de pessoas. E claro, a procura aumentou e os preços também. Mas será que o Logan está a enganar toda a gente? Eu não acho que esteja. Ele só está a ajudar a vender aquela sensação de se eu não entrar agora vou perder a próxima grande oportunidade. Repara bem o marketing que ele está a fazer à volta das cartas. Mostra a procura, mostra os milhões gastos, mostra a raridade. Ele cria a narrativa de que isto não é só uma carta num jogo infantil. É um investimento definitivo. Primeiro foi o Charizard, depois foi o Illustrator Pikachu e agora é o Glossy Pikachu da CoroCoro. E enquanto houver milhões de pessoas à procura da próxima grande carta, vai sempre existir alguém pronto para a encontrar. Ou pelo menos para convencer toda a gente que a encontrou. E nisso ninguém é melhor do que o Logan Paul. Não se esqueçam de subscrever para chegarmos aos 5.000 antes do verão acabar. Comentem o que acham desta situação. Tchau, adeus e boa Páscoa a todos.